Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo número 7 da série da Grande Babilônia. Confere aí no comentário fixo ou na descrição do vídeo, onde vocês têm que ir sempre, para ver se realmente é o vídeo número 7. Nesse vídeo nós vamos estudar o capítulo de Ezequiel 28, 36 e o 37, alguns textos. E no vídeo número 8 nós vamos estudar Ezequiel 38 e 39. Depois disso, nós vamos para Apocalipse 17 e 18 e fazer um estudo dentro daquela leitura do Apocalipse mesmo, ok? Então, para você que chegou aqui, talvez, se você chegou pela primeira vez, tem que voltar para assistir os vídeos anteriores para você entender. O objetivo do vídeo é mostrar que a Grande Babilônia, ela é uma grande cidade, sim. Começa com uma cidade, começa com uma história, mas no desenrolar dessa história, Deus vai mostrando que essa Grande Babilônia, ela é uma mãe e ela gera filhas. Na primeira camada da revelação bíblica, a mãe é a Babilônia, é Babel, onde primeiramente Nimrod começou a edificar Babel. Esse é onde dá o start na história, é ali que se originou. Realmente é mãe de todas as abominações da terra, porque ali os homens começaram com a revolução industrial, sem internet, sem energia. Começaram com a revolução industrial, começaram a edificar, querendo chegar até o céu, unindo todos os povos da terra em um só interesse, que é contrariar a palavra do Senhor, a ordem que Deus deu para Noé e os seus filhos. Lembrando que um pouquinho antes disso, Deus tinha limpado a terra de todo o pecado, a terra estava limpa, descanso na terra, representado em Noé, e aí veio as abominações da terra, onde um novo mundo começou, e aí começou a se originar as abominações. É aí que a história relata pra gente. Futuramente vai ter uma história desenvolvida nesse lugar. Nabucodonosor vai estar lá, vai ter o cativeiro babilônico do povo, Nabucodonosor vai ser uma figura do anticristo e Deus aproveita ele também para revelar coisas do diabo. E no profeta Naum, Deus profetiza a saída do anticristo desse lugar. Qualquer pessoa que for ler o profeta Naum capítulo 1 já vai ver vários cruzamentos de textos idênticos com o do Apocalipse, levando a gente para os selos, para as trombetas, para a ira. E ali Deus vai falar que de Nínive saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Não é nada histórico, é futuro. Nínive não existe mais. Existe sim o que era Nínive antes, tem até os escombros, os arqueólogos conseguem identificar isso. Hoje é a cidade de Mossul, que fica no norte do Iraque. Iraque hoje é a antiga Babilônia. Então a história está em Babilônia. Primeira vez que Deus chama Abraão e manda ele sair, sai da terra onde você está, da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te vou mostrar. Deus manda Abraão sair da Babilônia, de Ur dos Caldeus. Então tem uma história toda contada aí. Ela é mãe e depois tem as filhas, que seriam todas as nações agora na nossa época com a Revolução Industrial. Segunda camada de revelação é a Igreja Católica com as suas filhas, que são igrejas protestantes caídas, que estão nas nações. Por isso 144 mil não pode se misturar com as nações. Compreendeu? Só para dar uma esquentada no assunto, para você nunca se esquecer dessa ideia. E aí Deus vai comparando a queda da Grande Babilônia, ele vai comparando com várias nações de todo o mundo, não só do Oriente Médio. Só que a dedo ele aponta para as nações do Oriente Médio. Mas o sétimo cálice da ira de Deus, vem um terremoto que abala todas as cidades das nações. Elas caem, as obras dos homens são desfeitas e Jerusalém continua de pé. Jerusalém foi comparada com a Grande Babilônia também, porque ela ainda faz as obras da Grande Babilônia. Se Deus não tivesse promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó e promessas direcionadas à terra de Jerusalém, ela também seria destruída. Mas Deus não pode anular suas promessas e destruir a terra que ele escolheu para reinar. Ele não vai perder essa para o diabo. O diabo perdeu a Nova Jerusalém no céu
e vai perder a Jerusalém terrestre também, porque Deus vai ter um reino aqui a partir de Jerusalém, sobre toda a terra. Esse é o objetivo de todos os vídeos. Então, para continuar provando isso, vamos ler Ezequiel 28, do 20 ao 26. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Sidom, profetiza contra ela e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor quando nela executar juízos e nela me santificar. Pois eu enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem abrolho que cause dor, entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante as nações, então habitarão na terra que dei a meu servo Jacó. Dei a meu servo Jacó. Qual foi a terra que Deus deu para Jacó? Foi a Jerusalém, a terra de Israel. Verso 26. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Vocês acham que essas obras aqui que eu vou assinalar para vocês é a igreja que faz? A igreja glorificada vai edificar a casa e plantar vinha? Sim, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor. Essa é uma profecia que há muitas pessoas, por seguirem doutrinas de demônios, que são os preteristas do ano 70, vão dizer que já se cumpriu. É muito fácil para eles, quando eles não conseguem explicar, ou é espiritual ou já se cumpriu. A maioria eles vão dizer que já se cumpriu. Mas a própria profecia, no seu contexto, mostra que nenhuma dessas profecias se cumpriram ainda. E quando elas se cumprirem, não pode ser com a igreja, ainda que está falando casa de Israel. Como eu disse, o profeta Ezequiel, ele profetiza, o Espírito Santo usa o profeta Ezequiel para profetizar, focando muito mais no reino da terra do que no reino do céu. O profeta Ezequiel revela o reino do céu, no que Deus permitiu ele enxergar. Ele enxergou o céu, enxergou os 4 seres viventes, viu a glória de Deus, mas Deus manda ele profetizar coisas que vão se cumprir aqui na terra no milênio, em Jerusalém mesmo. E não só Ezequiel disse isso, né? Então aqui está muito claro. Vamos para Ezequiel 36, que é o contexto de Ezequiel 37. E aí vocês vão entender o porquê que nós vamos ler Ezequiel 36, do 24 ao 28. Não, do 24 ao 38. Presta atenção nessa leitura. Veja como não é a igreja. Alguns textos aqui, por falta de entendimento, a gente usava como se fosse só para a igreja. Mas quando tem alguns textos que nos desafiam, ou a gente fingia que eles não existiam, ou a gente pulava. Nós não vamos pular mais. Nós vamos entender qual é a função dessa profecia aqui, que é o plano do Espírito Santo, usando o profeta Ezequiel para profetizar a restauração do reino de Israel literal na terra de Israel literal, em Jerusalém literal, e aí Deus aproveita para fazer alusão ao reino espiritual. Não é muito bonito isso? É muito bonito, mas é desconhecido ainda. Vamos lá, olha a luz que vai surgindo na leitura. Acompanha aí. Tomar-vos-ei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Aqui já é literal. Mais uma pausa pequena. Muitos pré-tribulacionistas que forem estudar o mistério das duas casas, eles vão estudar não enxergando a glória na igreja. Eles, por não conhecerem a parte que Deus fala da casa de Israel, sendo a igreja mesmo, entrando por intermédio das 10 tribos não literais, por eles desprezarem esse plano, eles chegam nesses textos aqui e eles acabam enxergando algo só literal, algo que Deus vai fazer com Israel à parte, causando uma divisão entre Israel e a igreja. Não está completamente errado, irmãos, mas eles fazem isso
A intenção principal é mostrar que a igreja não é arrebatada, não fica na grande tribulação, e que a igreja é arrebatada antes. E essa é a intenção que fazem eles perderem a revelação. Nós sabemos que isso não vai ser assim, a igreja vai passar pela grande tribulação. E nós sabemos agora que existe um plano literal, sim, para a terra de Israel, e Deus vai cumprir esse plano. E Deus aproveitou pelo profeta Ezequiel para fazer alusão ao reino espiritual. E para confirmar isso, nós temos outros profetas. Então, nossos olhos se abriram de maneira tremenda, de maneira que nós não vamos forçar textos literais a se converterem a textos espirituais e nem vice-versa, porque Deus está tratando com ambos os casos. Quem lê Zacarias 12 ao 14 percebe isso claramente. E quem conhece o mistério das duas casas de Israel, que Paulo falou nas suas cartas e apontou para os profetas, percebe também que a igreja faz parte de um plano que se identifica com esse, mas que não se cumpre literalmente. Compreendeu? Então, verso 24, de novo: tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Aí vai dizer a igreja, água pura, Espírito Santo. Irmãos, água pura é o Espírito Santo, mas veja-se a igreja. Dai-vos-ei coração novo, e porém dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. A igreja glorificada não vai receber coração de carne. Sabe o que é coração de carne? Mente aonde tem neurônios por onde percorrem sangue, células que ainda envelhecem. Mas o povo de Israel que estiver aqui nessa terra e que sobrar, quando eles olharem para Jesus, e eles vão poder ver Jesus, Jesus vai mostrar a ferida nas mãos para eles, como está em Zacarias 13, eles vão chorar como alguém que chora por um filho amargamente, e eles vão dizer, realmente, era esse o Senhor que nós rejeitávamos. Essa história, presta atenção nisso que isso é muito importante. Essa história que está em Zacarias 12 está sendo contada no mesmo momento, por um outro ângulo, em Isaías 53. Verdadeiramente era ele. Nós o reputávamos como aflito de Deus, ferido, mas foi pelas nossas transgressões. Israel está reconhecendo o filho. Se você quiser ver em Isaías 53 qual é o momento na história que ocorre aquilo, Zacarias 12. Compreenderam? E Deus vai dar para eles sim. Vai tirar o coração de pedra, que não entende as escrituras, e vai dar um coração de carne, e vai purificar eles, e vai dar espírito para eles. Por quê? Essa grande misericórdia. E Deus não vai fazer só isso. Deus vai abrir os olhos deles, e eles vão ficar como Davi, e como anjo do Senhor, eles vão devorar as nações ao redor. Eles, os de baixo. E por que Deus vai fazer isso? Primeiro, porque eles não vão colocar a marca da besta. Segundo, eles, mesmo vendo os seus familiares sendo forçados, as suas mulheres sendo estupradas, cativeiro, filhos sendo mortos, os que verem isso e restarem, não vão pôr a marca da besta. Porque se eles pusessem a marca da besta, eles não poderiam chorar amargamente por Jesus, cada família à parte, não poderiam restar na terra de Israel. Mas eles vão restar. E é por esse motivo que a Escritura, embora tenha falado para a gente detalhadamente alguns pontos, deixou outros em mistério para a gente meditar. Em Zacarias está escrito, metade da cidade será tomada, metade não. Metade será, as mulheres, metade serão forçadas, metade não. Pronto, dá para entender muito bem, né? E Jesus está retornando para Jerusalém, como diz Zacarias 8. E Isaías 52. Olho a olho verá quando o Senhor retornar para Sião. Isaías 52. Então aqui, Deus está falando para Israel. Mas coisas semelhantes não acontecem com a igreja? Sim, acontece. Aqui nesse tempo, Deus já nos tirou o coração de carne, de pedra, já nos deu um coração de carne, mas nós estamos tendo
ou pelo menos se esforçando para ter vidas de sacerdote. E por essa promessa nós alcançaremos a ressurreição. Não vai ser no caso daqueles judeus que vão ter que restar até o fim para poderem crer. É diferente. Verso 27. Porém, dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Olha aqui que frase linda. Está lá em Apocalipse 21. Mas Apocalipse 21 é o momento da história para frente. Não aqui. A prova disso é Apocalipse 20. Verso 29. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei. E não trarei fome sobre vós. Se é a igreja, não faz sentido isso. Porque a igreja não vai ter fome. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Olha aí se é para a igreja isso daqui. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades no plural, e sejam edificados lugares desertos. Aonde, irmãos? Na terra de Israel. Cidades, plural, terra de Israel, como Deus disse, Judá, Samaria vai ser restaurado. As cidades, Jerusalém vai ser o centro. Não vai descer o cubo dourado, lindo, maravilhoso lá do céu, que é 53% do Brasil, e acabar com todas essas promessas. Não vai acontecer. Você pode espernear, fazer o que for. Você pode revirar o Apocalipse de ponta cabeça. Tem muitas pessoas que fazem isso. Um coração duro como uma pedra. Pega o trono branco, põe antes do milênio, revira a volta, tira o título de ancião de dias de Jesus, bota só no Pai para fazer uma confusão lá em Daniel, para mostrar que quem desce não é o Filho, é o Pai. O Filho desce, mas o Pai também desce, a Nova Jerusalém então desce. E faz o que for preciso, chuta tudo o que tiver na frente, só por causa do coração duro que veio da parte do próprio Deus. Eram pessoas que eram coerentes e que era para estar trabalhando junto com a gente, mas agora viraram as costas para a revelação de Deus e ficam falando somente besteira de trindade. É vergonhoso isso, mas é para aprenderem a não serem mau caráter, não falarem mal dos irmãos nas costas e não endurecerem o coração para a palavra de Deus. É por isso que acontece isso. Então quem é que vai ler isso daqui e vai falar isso aqui é igreja? As cidades é a igreja, os lugares desertos é a igreja, a fome é espiritual, a casa de Israel somos nós. Tudo aquilo que vai se cumprir em Zacarias é espiritual. Tudo é espiritual. Acabou o plano literal. Israel vai explodir, Jerusalém vai subir pelos séculos dos séculos, a fumaça dela, e é tudo espiritual, tudo é igreja. Vocês acham que eu estou brincando só porque eu estou falando assim? Eu só estou colocando o meu tom de voz. Mas isso é o que esses canais estão repetindo. Esses que têm curso bíblico, que vendem curso bíblico. Verso 34. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que a passam. Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Não é uma cidade que desceu toda edificada. São cidades que foram reconstruídas no milênio. Verso 36. Então as nações que estiverem reestado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e plantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e farei. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Aí, não é o que a gente está fazendo agora? Primeiro ensinando, para depois lembrar o Senhor das promessas, quando Jerusalém estiver sendo altamente atacada e cercada por todos os povos.
Os homens que conhecem as profecias de Deus vão solicitar ele. Não para lembrar porque ele esqueceu, mas para fazer lembrança das promessas dele. Para ele nos mostrar para o céu quem que está atento às promessas dele e quem que não está. Verso 38. Que multiplique homens, né? Como no texto acima, Deus falou, vou ser solicitado pela casa de Israel, que faça habitar os lugares, que multiplique homens, verso 38, como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Festas fixas aqui, é a palavra moed. Ainda vai ter festas no milênio, mesmo sendo a festa principal, aquela espiritual para a igreja dos sacerdotes glorificados, tabernáculos. Dentro dos tabernáculos terão ciclos de festas e de jubileus. Sabia? Vai ter 20 jubileus dentro do milênio. O rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Aí entra Ezequiel 37, como vocês estão vendo aqui na tela do celular. Aí sim vem a visão dos ossos secos. Quando nós vamos ver isso daqui, eu já fiz vídeo no canal explicando isso. E eu expliquei de uma maneira tão bem explicada que eu não vou voltar para isso. Eu vou deixar os links na descrição. Geralmente, as pessoas não leem os primeiros textos, não entendem que Deus está falando aqui, profetizando que os judeus iriam retornar para a terra de Israel, por profecia de Deus. A terra de Israel, como diz Oséias capítulo 3, iria ficar sem habitantes, não ia ter sacerdote, não ia ter sacrifícios, mas Deus, depois de muitos dias, faria eles voltarem para a terra. E aí tem muitas profecias, né? Inclusive Ezequiel 38 e 39, que vai ser o assunto do vídeo número 8. Então aqui Deus está falando a respeito de um plano literal para a terra de Israel. Eu já falei isso em vídeos antigos, onde eu não tinha conhecimento pleno dessas coisas que eu estou passando para vocês. E mesmo assim eu já enxergava algo ali. E falei das datas 1948, 1967, relacionados a essa profecia. Só que quando as pessoas que conhecem as duas casas de Israel querem espiritualizar tudo, elas passam por tudo isso daqui, olha na tela. Elas passam por tudo isso e vão direto no verso 15. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Aí você já sabe, a união das duas varas, que vai juntar em um só povo e que aqui Deus aproveita para profetizar o plano espiritual e falar da igreja. Sim, mas olha para a tela do celular de novo, o contexto é tudo isso daqui. E no contexto você vai ver que Deus está falando para eles lá. Compreenderam? E o capítulo todo, no contexto total, nos ajuda, Deus nos entrega os dois planos e nos ajuda a compreender isso. Mas não pode pular versos. Compreenderam? Verso 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Isso daqui, irmãos, é a casa de Israel, literal, que estava espalhada nas nações, já não eram povo, estavam cortados e eles falavam isso entre eles. E lembra, dentro do termo casa de Israel, também se encontra a casa de Judá, que nesse contexto aqui estava cativeiro também. E aí Deus aqui aproveita para falar da ressurreição espiritual dos corpos. Espiritual e literal. Por quê? Porque literalmente vai ter ressurreição. Mas espiritual porque está falando dos filhos de Deus glorificados que serão sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando aqui. Sim, textos aqui inclusive aparecem em João. Jesus menciona esses textos. Só que aí, olha o verso, depois da profecia das duas varas que se unem, né? Olha só o contexto. Vamos pegar do 22. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei sobre todos eles.
Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Aqui, irmãos, é muito profundo o que Deus está falando aqui, porque o Espírito Santo já está exigindo que você compreenda que Efraim se tornou um reino e que Judá se tornou um reino. Porque está falando de Efraim e Judá. Por que duas tribos? Na verdade, não são mais duas tribos aqui, são dois reinos. E Deus está falando que eles nunca mais se dividirão para o futuro. Verso 23. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha que textos que já vão encaminhando para a gente para um lado espiritual das coisas. O meu servo Davi reinará sobre eles, fazendo alusão a Cristo, o descendente que vem de Davi. Mas Davi não vai estar ressuscitado? Vai estar ressuscitado. Davi não foi um grande rei de Israel? Davi foi um grande rei de Israel e vai ter uma grande posição no reino. Só que no final do livro você vai ter um templo, vai ter um príncipe lá naquele templo, reinando. Um príncipe é o cabeça do povo, reinando sobre o sacerdócio, não de Levi, não aquele da antiga aliança, mas é da linhagem de Simei, que é da ordem de Zadok. Um sacerdócio literal na terra e o príncipe literal, mas não é Cristo e nem Davi. Porque Davi vai estar ressuscitado e não vai casar e não vai ter mulheres. E Cristo não precisa nem falar. Entendeu? Então aqui é uma alusão, sim, a Cristo. Porque as varas se unindo também falam da igreja. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e obedecerão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela ele e seus filhos, e os filhos dos seus filhos. E aí, você acha que a igreja vai ter filhos e filhos dos filhos? Aqui está falando de gerações, de homens que geram filhos. Então aqui tem que estar falando das 12 tribos literais, como está falando no final do livro, Ezequiel 47 e 48. Aqui não está falando do nosso tempo, que nós tivemos filhos e filhos dos filhos, e morreram e ressuscitaram, e lá quando todo mundo ressuscitar vai se cumprir isso. Não está, presta atenção, olha, continua lendo. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, aqui, na qual vossos pais habitaram, habitarão nela eles e seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre, e Davi meu servo será seu príncipe eternamente. Farei com eles uma aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles. Olha aqui, irmãos, vai ter algo extraordinário. O meu santuário no meio deles. As pessoas vão falar, é a Nova Jerusalém? É a igreja. Aqui fica difícil para explicar e difícil de entender se a explicação não for boa e se a pessoa também não for boa para entender. Se a explicação for boa, mas a pessoa não for boa para entender, ela ainda não vai compreender. Mas eu vou tentar deixar a explicação boa. Você vê que uma hora está falando para a igreja e outra hora está falando para homens que têm filhos, principalmente se a gente soma com o contexto todo. A profecia não está só aqui. Nós lemos Ezequiel 28 e 36 de propósito para a gente compreender melhor o que está sendo dito aqui. Certo? Então, quando os seus olhos se abrem, você fica confuso. Está falando de Israel ou da igreja? Porque se é da igreja, como que vai ter filhos, comer, beber, plantar vinhas? Se é só de Israel, onde fica a igreja? Está vendo como Deus planejou isso para a gente? Um mistério. E olha que interessante o que vai acontecer aqui. Verso 26, de novo. Farei com eles uma aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Aí, aqui está aquela pergunta. Que santuário é esse? Será que é a igreja no meio do povo? Então, não tem Nova Jerusalém literal? Tem. Tem pessoas que não acreditam na literalidade da cidade. Então, o que vai ter aqui na terra? Aí as pessoas pensam, mas o reino não é na terra, é no céu. Então tem pessoas confusas, tem pessoas que ainda estão indefinidas em tudo, porque elas não estudam, né?
Nós acreditamos na literalidade da cidade, embora ela tenha reflexos da igreja. Não é que aquela cidade toda são homens espirituais. E se você acreditar assim, vai estar perdendo muita coisa também, entendeu? Porque no Apocalipse está escrito que abriu o santuário do tabernáculo do testemunho no céu, tem um trono lá, tem portas, tem tudo. Então, por que não vai ter cidade? Claro que tem, está edificada. Só que Deus edificou com peças, né, e medidas que refletissem coisas espirituais para a igreja. Ok. E o tabernáculo e o templo de Ezequiel, que está dentro aqui desse livro, é literal ou não? As pessoas vão falar, claro que não. Então, se não é, a Nova Jerusalém tem que descer para a terra. E se a Nova Jerusalém descer para a terra, nada do que a gente estudou até agora se cumpre. Ou eu estou vendo e meditando tudo errado, realmente Jerusalém vai explodir, e aí eu não sei o que fazer com os textos que nós lemos, ou tem pessoas que não estão compreendendo bem o que Deus está falando. E é lógico que, pelos todos os textos que nós lemos, tem pessoas que não estão compreendendo bem o que estão lendo, quando resolvem ler, né? Ler, eu digo ler tudo, não ler alguns textos. Ficar fazendo cruzadinha de palavras. Não isso. Então, verso 27. Olha esse verso que curioso. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí aqui os espiritualistas dizem, eita, olha aqui, ó, o aplicativo já levou a gente para Apocalipse 21. Está aqui, ó, 21. Deixa eu pôr um pouco de zoom. Está aqui, ó, 21. Lá em Apocalipse 21 é a mesma frase. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e a Nova Jerusalém está descendo. E está aqui, ó, em Ezequiel 37. Então, óbvio que o templo que vai vir em Ezequiel do 40 a 48 é a Nova Jerusalém. Irmãos, são conclusões muito rápidas. Vamos ler os capítulos e vamos ver se é isso mesmo. E presta atenção nas próprias conclusões que nós estamos tomando. Porque Apocalipse 21 é depois do Apocalipse 20. Que novidade, né? E o 20 é depois do 19. Se você respeita a linha do tempo do Apocalipse 19 para o 20, porque há um intervalo de 1000 anos ali entre um evento e outro, então você deve respeitar a mesma linha que Deus está mostrando, do 20 para o 21. Porque no Apocalipse 19, a besta e o falso profeta foram aprisionados e lançados vivos no lago de fogo. Houve um intervalo de 1000 anos e depois o dragão foi lançado no lago de fogo. Respeitei o que Deus está me mostrando em Apocalipse do 19 e 20. E para confirmar, Deus fala, depois dos 1000 anos, Satanás foi lançado no lago de fogo, a morte também, o Sheol, tudo foi condenado, tudo mal. O último inimigo foi condenado. E diz aonde já se encontravam a besta e o falso profeta. Entendeu? Como o milênio tem que ser literal, senão isso não faz sentido. E só depois dos 1000 anos e desse evento que Deus mostrou o trono branco, esse evento que eu acabei de falar, e aí João fala, vi a Nova Jerusalém. Por que eu vou catar todo esse evento e confundir e desrespeitar tudo? Eu já vi, vocês já viram pessoas que conheceram as duas casas de Israel no meu canal fazerem essa besterol que eu estou falando para vocês. Sei lá, bateu a cabeça no chão. Sei lá o que aconteceu com essas pessoas. É quase que amilenistas. Crê no milênio literal, mas usam os mesmos argumentos amilenistas e pós-milenistas. Não dá para entender o povo desse. Não é? Então, irmãos, o que Deus está fazendo aqui? Vamos explicar agora a revelação, já entendendo que Deus está nos revelando os dois caminhos aqui. Do verso 26 para o 27, já tem 1000 anos de intervalo. Como que eu sei disso? Nós identificamos esse texto. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Nós identificamos esse exato texto em Apocalipse 21, que é só depois dos 1000 anos, certo? Mas não podemos pular os 1000 anos, não podemos avançar no tempo, catar Nova Jerusalém, voltar
e colocar ela antes dos 1000 anos, porque bagunçamos tudo. Não somente a própria linha do tempo, né, com a coerência do Apocalipse 19 e 20 com os exemplos que eu dei, mas também com todos os outros profetas. Não é? E aí, para não me dificultar para mim, eu falo que Ezequiel do 40 a 48 é tudo espiritual. Mas não explico. Eu falo é espiritual. Ah, mas aí para disfarçar, eu vou e cato a porta do templo, falo que a porta é Cristo, os que entrarem entra por Cristo. Pronto, expliquei. Eu peguei 3 textos e peguei esses 3 textos ou 4, não importa, vamos supor que sejam 10 textos. Eu peguei 10 textos do capítulo e enfiei dentro dele 250 textos. Eu acho que é mais ou menos isso, porque são 8 capítulos e 260 textos. Se eu não estiver me enganando. Então, eu expliquei? Claro que eu não expliquei. Tem o capítulo 44, 45, 46, 47, 48. Eu não expliquei nada. Eu só disfarcei as coisas. Para quem não lê, isso daqui é um abraço. Falar é espiritual mesmo. E pronto, vida que segue. Vamos falar agora de trono tripartido. Vamos falar de Espírito Santo assentado à destra de Cristo. É isso daí, a história desse povo. Eu tenho que falar assim mesmo, que é para vocês entenderem e não fazerem partes de canais como esses, que atrasam o pensamento. Aqui avança, lá atrasa, aqui avança, lá atrasa, aqui avança, lá atrasa. Se você tiver discernimento do que eu estou falando, você vai compreender que eu não estou me engrandecendo, mas eu estou alertando. Aqui vocês avançam, lá vocês atrasam, isso é fato, né? Trono tripartido, precisa falar o quê mais? O Espírito Santo à destra de Cristo. E aí o Espírito Santo que vai executar a ira de Deus. 3, mas é 1 mais é 3. João não viu nada disso, nem os apóstolos. Mas os trinitarianos viram. É uma vergonha, né? Por isso que eu falo, aqui avança, lá atrasa, aqui avança. Veja bem, olha a explicação. E aí, irmãos, vou dar um exemplo para vocês. Vamos ler Isaías capítulo 11, que nós estamos falando do milênio, né? Então eu vou dar um exemplo de escritura para vocês. Isaías capítulo 11 diz o seguinte, vamos ler do 1 ao 4. Do trono de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ok. Identifica esse tempo? Identificamos. Jesus no batismo. Verso 2. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Não coincide que quando Jesus estava aqui em carne, julgando as coisas, e o próprio João fala que ele não precisa de testemunho dos homens, porque ele mesmo sabe o que tem no coração dos homens? Então se identifica com Jesus aqui também no tempo da carne. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, que é Apocalipse 19. Aqui já passou da sua ressurreição. E com o sopro dos seus lábios matará o perverso, vinda dele. Certo? Qual é o mistério desse texto? Continua lendo. Verso 5. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade no cinto dos seus rins. Olha do verso 5 para o 6. É um verso para o outro. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo deitará junto com o cabrito, o bezerro e o leão, etc, etc. É milênio. Do verso 5, olha aqui na tela, do verso 5 para o verso 6, tem 1000 anos de diferença. Do verso 1, daqui que nós estamos lendo, para o verso 3, tem milênios de diferença. Ou seja, do verso 1 para o verso 6, tem 2000 anos de diferença. E está considerando ainda o terceiro milênio. Quer outro exemplo? Daniel 12. E esse é outro exemplo muito claro. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, do defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro.
Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. E nós continuamos lendo: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fogo do firmamento, etc, etc. Não parece que vai se cumprir tudo? Numa paulada só? Mas a gente sabe que o verso 2, do verso 1 para o verso 2, é quase o mesmo contexto. Mas quando vai falar da ressurreição, aqui dentro do verso 2, tem 1000 anos para considerar os que ressuscitam para a vida eterna e os que ressuscitam para a vergonha e horror eterno. Isso é o que está em Apocalipse 20. E o Apocalipse 20 não é uma novidade dentro do Apocalipse, revelando pela primeira vez que existe 1000 anos e um tempo de diferença de um julgamento para o outro. Não é. Em Isaías capítulo 25 e 26 nos revela isso. Só que está bem mais escondidinho, só que revela. Em uma outra oportunidade a gente vê isso. A questão do milênio, Deus já está nos revelando de maneira grandiosa pelo profeta Isaías e através de outros profetas e comparações espirituais, usando números, símbolos. O Salmo 90 ajuda a entender a questão do milênio. Entendeu? Então eu não posso pegar Daniel 12 e falar que ímpios vão ressuscitar na primeira ressurreição. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer essa tolice? As mesmas pessoas que eu me referia alguns minutos atrás fazem isso daqui. Aí você vai dizer: não, só pode ser a milenista então, ou pós-milenista. Não, são pré-milenista. Creem no milênio literal. Mas espera aí, ímpio ressuscitando agora? Sim, estão lendo esse texto aqui. Mas e o Apocalipse 20 e 21? Ali a Nova Jerusalém já pegaram depois do milênio e colocaram antes. Irmãos, isso é um pé no caminho da apostasia. Entendeu? A apostasia não é só negar Cristo com a boca. A apostasia é você perverter coisas claras da palavra de Deus. Tudo tem um início, tudo tem um caminho. Isso para mim é apostasia. Já está com o pé na apostasia. Não é? Então, ficou claro, Isaías 11 e Daniel 12 são apenas 2 exemplos, entre vários que tem aqui, são apenas 2, que de um texto para o outro tem 1000 anos de intervalo. Agora vamos voltar em Ezequiel, capítulo 37. Que aí você não vai forçar a barra para espirituar uma coisa, para espirituar 20 coisas, por causa de uma que você não conhece. Agora olha que lindo isso daqui, verso 26. Farei com eles aliança de paz. Eles quem? Tanto Israel da terra como nós. Será aliança perpétua. Espera aí, o da terra não é de 1000 anos? Irmãos, mesmo sacerdotes rebaixados que estiverem sujeitos à morte, muitos deles, se não pecarem, se não transgredirem, e Deus fala que muitos deles não vão pecar e não vão transgredir, mesmo depois dos 1000 anos que Satanás for solto, eles vão ter direito à aliança eterna. Até as nações vão ter direito. E esses que restarem serão maiores do que as nações. Então pode ler tranquilamente: estabelecê-los-ei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles. E aqui que você está vendo de vermelho é o templo de Ezequiel. Só que fazendo uma alusão à Nova Jerusalém. Porque nós estamos tratando não só de um plano. Nós estamos tratando de 2 planos, o literal e o espiritual. Compreendemos os 2. Eu não anulo nada do plano espiritual da igreja, dos sacerdotes glorificados. Nada. Por causa do literal. Mas o outro lado anula todo o literal por causa do plano espiritual. E olha o verso 27. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu sei que do verso 26 aqui, desse verso aqui para cá, tem 1000 anos. Tem um espaço de 1000 anos. Porque o templo de Ezequiel, que está na terra, vai ter que ser removido. Por isso que, quando o trono branco é estabelecido, os céus e a terra fogem
fogem da presença desse trono branco e não voltam. Diz, não se achou mais lugar para eles. Se a Nova Jerusalém tivesse descido na terra, ela teria que fugir. Não é? Mas como assim? O trono branco não está dentro da Nova Jerusalém? Então já não faz sentido essa ideia. O próprio Apocalipse já está mostrando que não faz sentido. E aí se cumpre. O verso 27 já está nos dando um recado do que vai acontecer no tempo da Nova Jerusalém. Verso 28. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. E aí, irmãos, para provar tudo o que nós estamos falando, olha aqui na tela do celular, vai vir a profecia de Gog e Magog duplicadamente, que é o que nós vamos estudar nos próximos vídeos. No próximo vídeo, no vídeo número 8, se esse realmente for o 7. E aí você vai ver que a profecia de Gog e Magog está duplicada. Por quê? E está duplicada em seguida. Deus tem um recado para você aí, para a igreja. E ela não duplicou com todas as mesmas palavras. Ela duplicou com palavras idênticas, frases iguais, mas aí tem acréscimos. De maneira que o que tem no capítulo 38 não tem no 39, o que tem no 39 não tem no 38, e você vai ter que somar os dois e compreender do porquê que Deus duplicou a profecia. Porque um Gog e Magog é antes do milênio e o outro Gog e Magog é depois do milênio. Quais são as provas disso? Apocalipse 19 e Apocalipse 20. Assunto do vídeo número 8. E aqui dentro dessa profecia, você vai ver que a terra de Israel vai restar, vão ter homens separados para juntar ossos de Gog e Magog por todos os cantos. A Nova Jerusalém não pode estar na terra, interrompendo essa profecia, para purificar a terra. E algumas questões que nós vamos ver. Não é tão difícil, não, de passar pelo 38 e pelo 39. Não é tão difícil. O mais difícil é de explicar tudo isso aqui, até esse ponto. Tá bom? Então aqui eu paro a mensagem. Espero que vocês tenham compreendido, né? Quem não compreendeu esses dois planos, que pelo menos compreenda o plano espiritual. Que pelo menos isso. O pior de tudo é quando você fica na linha pré-tribulacionista. Que aí eles negam o espiritual, joga tudo isso em Israel para se cumprir aqui dentro da última semana e depois, dentro do milênio, eles já não têm uma definição. Não tem, não adianta. Eu já vi todas as pregações de vários pastores, até os que gostam muito de escatologia, e eles falam que o milênio é algo tenebroso ainda, sabe? Nublado. A gente só tem algumas questões mínimas ali de como vai ser, e não é assim. É que eles não enxergam mais. Porque eles não enxergam, eles estão se colocando como parâmetro. Como se ninguém vai enxergar além do que eles enxergaram. Ainda são pré-tribulacionistas, já erraram nisso. Entendeu? Muitas coisas do milênio estão reveladas. E eu pensava até que muitas coisas da eternidade não estavam reveladas, mas muitas coisas estão também. É claro que não tudo, mas muitas coisas estão. Tá certo? Então deixa aí o like, se inscreva no canal se você não tiver inscrito, compartilhe o vídeo, segue os links que eu vou deixar no comentário fixo, na descrição. Segue a playlist também, é muito importante. E se esforça. Se esforça para aprender, porque nada do que aprende vai ser em vão. Tudo que eu aprendi até hoje não foi em vão, porque se eu não tivesse me esforçado, eu não poderia estar explicando isso daqui para vocês. Ou seja, nada é em vão. Vai chegar um momento que da explicação vai ter que sair totalmente para a prática. E aí vai depender do que tem aqui, ó, no seu coração, para você praticar corretamente. Tá bom, irmãos? Então é isso daí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe a todos.